A Europa faz uma grande demonstração de força com um exercício militar aéreo de larga escala, ameaçando Rússia e principalmente China na região do Indo-Pacífico, principal região de interesse geopolítico da China nessa nova Guerra Fria. No episódio de hoje, ainda vamos falar da seleção brasileira, que foi um fiasco na Copa América. Mas calma, eu não entendo nada de futebol. Eu vou mostrar para vocês como essa seleção é exatamente a cara do Brasil. Se você quer entender tudo o que está acontecendo na geopolítica, no mundo e até mesmo aqui no Brasil, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. A Europa faz uma grande demonstração de força na tentativa de deixar de ser apenas um anexo, um puxadinho dos Estados Unidos. O velho continente que durante o século XIX, uma parte do século XX ou até mesmo antes disso, foi o continente protagonista no mundo, agora quer retomar a sua força. Porque você sabe que pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa praticamente implodiu, Estados Unidos vai surgir aí como uma grande superpotência e tem se mantido assim desde então, ou seja, pelo menos desde a segunda metade do século XX. E a Europa passou a ser basicamente pau-mandado e disputada entre potências. Uma hora foi a União Soviética com os Estados Unidos, posteriormente a Rússia, agora a ascensão da China, e a Europa nunca conseguiu recuperar o seu protagonismo. Contudo, a Europa vê essa necessidade, principalmente com a guerra da Ucrânia, até porque nem sempre os Estados Unidos estiveram do lado da Europa de corpo e alma, digamos assim. Em muitos momentos, os Estados Unidos adotou uma política isolacionista, deixando a Europa com seus problemas. Foi assim, por exemplo, no início da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais e no governo Donald Trump, aonde ele até mesmo ameaçou retirar os Estados Unidos da maior aliança militar do mundo, justamente a OTAN, que foi criada com o intuito de proteger a Europa e não os Estados Unidos. Mas para você entender exatamente o que aconteceu, essa demonstração de força, se liga aí na reportagem que eu separei para você no dia de hoje. Folha de São Paulo diz assim no seu título: Europa faz maior expedição aérea contra China e Rússia no Pacífico. Letrinhas pequenas. Em uma demonstração de força para os aliados China e Rússia, 3 países europeus montaram a maior expedição aérea de sua história para atuar em 5 diferentes exercícios militares no Indo-Pacífico. O foco estratégico de Pequim na Guerra Fria 2.0 com os Estados Unidos. A Alemanha, a França e a Espanha mobilizaram 48 aeronaves, entre caças, aviões de transporte, reabastecimento aéreo e helicópteros, para uma jornada de 58 mil quilômetros que começou no dia 27 de junho e se estenderá até o dia 15 de agosto. Ou seja, é a Europa tentando demonstrar prontidão, demonstrar que tem capacidade de reagir a um ataque chinês ou a um ataque muito mais provável russo, porque a Rússia está ali também na região da Europa. Como eu disse, a Europa querendo sair da sombra dos Estados Unidos, ou seja, ganhar relevância, protagonismo. Nesse caso, não foi a Europa toda, sequer foi a União Europeia, mas sim 3 dos países mais importantes da Europa Ocidental: a Alemanha, a Espanha e a França. Faltando aí, ao meu ver, apenas o Reino Unido para formar aí o conjunto dos 4 países europeus da Europa Ocidental mais poderosos. E eles querem basicamente demonstrar que eles são capazes sim de reagir a essas ameaças dos novos tempos. Seguindo, do ponto de vista político, essa também é uma resposta europeia ao temor de que uma eventual vitória de Donald Trump nas eleições americanas afete novamente as relações transatlânticas. Quando esteve no poder de 2017 até 2021, o republicano deixou as moscas à OTAN, aliança que os Estados Unidos lideram e que terá uma cúpula anual a partir da próxima terça-feira, dia 9, mais conhecido como amanhã. Agora, peraí, deixa eu defender aqui o Donald Trump nesse caso. Um dos motivos do Donald Trump ter deixado a OTAN às moscas é que o Donald Trump fazia uma crítica muito pertinente, que nas últimas décadas os países da Europa Ocidental, principalmente, e podemos citar em especial esses 3 aí desse exercício, simplesmente não cumpriram com o acordo da OTAN, que é do investimento de 2% do PIB na área de defesa. Ou seja, eles imaginavam que o mundo estava numa situação de completa paz, principalmente a região da Europa.
Europa. A integração entre os países fazia com que as rivalidades regionais tivessem arrefecido. Então não havia a necessidade de um investimento pesado em forças armadas. E os Estados Unidos é que garantia a segurança de toda a Europa. Bem, mas isso acabou em 2022, quando a Rússia de Vladimir Putin resolveu invadir a Ucrânia. E aí sim, a Europa viu a necessidade e o quanto estava atrasada nos investimentos em defesa. E isso o Donald Trump avisou. Ou seja, as ameaças que o Donald Trump fez durante o seu governo, na minha visão, fazem bastante sentido, uma vez que os países europeus não estavam cumprindo as suas metas de investimento em defesa. E como eu sempre digo aqui, investimento em defesa não se faz do dia para a noite. Você pode ter muito, mas muito dinheiro, mas o desenvolvimento da tecnologia de defesa, ela é feita paulatinamente, ou melhor, ela é feita gradativamente. Você tem que ter um investimento constante. Não adianta você injetar todo o dinheiro de uma única vez. Isso daria uma grande ajuda, mas não resolveria o problema, porque a defesa é um investimento e um pensamento a longo prazo. E é por isso que eu falo que o Brasil é um país completamente vulnerável quando nós pegamos esses exemplos internacionais e transportamos para cá, porque o nosso pensamento em defesa a longo prazo, o nosso planejamento estratégico é praticamente zero. Ou seja, a Europa está acordando para isso depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. Eles não podem depender apenas dos Estados Unidos. Eles não podem colocar a sua defesa nas mãos de um outro país que está do outro lado do oceano, porque a Rússia poderia muito bem, em caso de vitória na Ucrânia, marchar para outros países da Europa Oriental e possivelmente chegar depois na Europa Ocidental. Então a Europa precisa ter condições de se defender sozinha, e ela é sim capaz de fazer isso. Já deu grandes demonstrações. É um continente rico, desenvolvido, detentor de muitas tecnologias, com grandes empresas de defesa. Podemos citar aí o exemplo de um avião de caça, já que nós estamos falando de um exercício aéreo, o Eurofighter Typhoon, que foi criado lá nos anos 80, que é um dos melhores caças de quarta geração do mundo, que é justamente um consórcio entre vários países europeus. Tem aí a Leonardo lá na Itália, uma grande empresa de defesa, tem aí a Dassault Rafale, tem a Naval Group, ou seja, vários grupos de defesa, grandes empresas ligadas à área de defesa na Europa como um todo. Tem a Saab na Suécia, que fabrica, por exemplo, o caça Gripen NG, que foi vendido aqui para o Brasil, inclusive com transferência de tecnologia. Ou seja, a Europa tem sim condições de movimentar a sua indústria e a sua capacidade de defesa se tornar grande novamente. E esse é o momento que isso precisa acontecer mais do que nunca. Ou seja, esse exercício militar tem de fato a finalidade de demonstrar para a China e para a Rússia, um dos dois principais players da geopolítica internacional neste momento, que a Europa não está morta, que a Europa não está esquecida, ela está se reerguendo, principalmente depois, como eu já disse aí, da invasão da Ucrânia. Para finalizar, ao escolher o Indo-Pacífico para o seu show, a trinca europeia busca mostrar que não está presa apenas à grave crise de segurança que a guerra da Ucrânia trouxe às suas fronteiras, mas de olho no grande jogo do século XXI. A rivalidade entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e a China, que traz os russos em seu enorme arsenal nuclear a tiracolo. Ou seja, como eu tenho falado aqui, né? Hoje o mundo é dividido entre Oriente e Ocidente. As democracias ocidentais contra as ditaduras orientais. Mas a Europa está se colocando como um jogador, como um player nessa geopolítica, ou seja, não estamos apenas focados no continente europeu, estamos voltando àquela Europa grandiosa que tinha uma visão global. Estamos entendendo que o conflito geopolítico do mundo hoje não vai se resumir apenas ao quintal da Europa, o leste europeu, mas sim a região da Ásia em especial, a região do Indo-Pacífico vai ser, sem dúvida nenhuma, a região de maior tensão. Pega ali o Oriente Médio, pega ali o sul da Ásia, o Sudeste Asiático, o Mar do Sul da China, o Japão, a região das Coreias, o Pacífico como um todo, ou seja, é uma área bastante ampla que a Europa esteve isolada nessas últimas décadas, mas que agora ela volta a sua atenção. Pelo menos
esse conjunto de países aí que fazem essa atividade, esse exercício militar. E aí fica aqui a minha pergunta para você. Você acha que a Europa, em especial, esses 3 países, acertam em fazer essa demonstração de força, em voltar para o jogo, né, da geopolítica, mostrando o seu poder, a sua projeção de poder? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários, que você sabe que a sua opinião aqui é importante demais e que eu leio todos os comentários. Agora bora mudar de assunto, vamos falar de futebol brasileiro. Aí você já deve estar pensando, pô, Tobias, aí você já avacalhou, tá aqui zumbando o canal. Cara, esse aqui é um canal de atualidade, de geopolítica. O que você vai falar de futebol? Galera, calma, eu não entendo absolutamente nada de futebol. A única coisa que eu sei de futebol é que o Flamengo é o melhor time do mundo. E isso eu entendo. Você concorda comigo, não concorda? Mengão é o melhor time do mundo. Coloque nos comentários. Deixa um joinha aí, deixa o like, melhor dizendo, se você concorda comigo, beleza? Bom, vamos lá então. O que eu quero falar da seleção brasileira? Não é do que aconteceu efetivamente, da eliminação, porque isso aí para mim, sinceramente, pouco importa. Mas eu trouxe algumas reportagens para a gente poder refletir. Olha só o que diz o UOL. Seleção brasileira é decadente. Foi um nada na Copa América. CNN Brasil. Galvão Bueno sentencia pior fase da história da seleção brasileira. E o GE, que é justamente da Globo, diz assim, ó: mídia internacional repercute a eliminação da seleção, abre aspas, um dos piores momentos do Brasil, fecha aspas. E aí, o que você acha? Você realmente acha que o Brasil passa aí por um dos piores momentos da sua história no futebol? Bem, eu acho que sim. Mas o que isso tem a ver com o povo brasileiro? Eu acho que a seleção brasileira hoje, ela reflete, de certa maneira, a sociedade brasileira neste exato momento. A seleção brasileira, que é reconhecida por esse símbolo aqui, né? Que é o símbolo da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições mais corruptas, mais podres desse país, tanto quanto a política brasileira. A seleção brasileira, que durante muitos anos foi motivo de orgulho para o nosso país, que mesmo perdendo, muitas vezes perdeu, isso é normal no esporte, mais se perde do que se ganha no esporte. Mas a seleção brasileira era um patrimônio nacional. O cidadão, né, o brasileiro, ele olhava para a seleção como uma das poucas áreas onde o brasileiro tinha sucesso. Isso acontecia na Fórmula 1, quando o Ayrton Senna corria, e isso acontecia na seleção brasileira, que é a única seleção do mundo pentacampeã do mundo. Mas eu imagino eu sempre gostei de assistir jogo de futebol, embora não entenda muito, tá, do esporte. Mas principalmente ali, ó, depois da Copa de 2006, que era a Copa do Dunga, né, Dunga era o técnico, onde aquela geração de Ronaldinho, Adriano, né, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Gaúcho, onde eles perdem a Copa de 1-0 para a França, depois veio o 7-1 de lá para já na outra Copa, né? De lá para cá, tudo piorou para a seleção brasileira e a seleção brasileira deixou de ser referência de técnica, de tática, de entrega, de qualidade. Algo que, na minha visão, também acontece com o Brasil. O Brasil vive um dos piores momentos da sua história, na economia, na política, numa polarização burra. E aí, quando eu olho para a seleção, e hoje nós estamos vivendo uma crise técnica e tática, ou seja, nos falta técnico com conhecimento, nos faltam jogadores empenhados, dedicados e com qualidade. Basta você lembrar que no passado os jogadores brasileiros eram os melhores do mundo, cada um na sua posição. Hoje, os jogadores brasileiros, embora continuem jogando na Europa, a maior parte do time são de clubes médios para clubes ruins, ou seja, houve uma queda técnica e tática. E aí, quando você compara isso na sociedade brasileira ao campo político, olha só o que nós temos disputando hoje a preferência do público brasileiro, dos eleitores brasileiros, do povo brasileiro. Na minha opinião, dois lixos. Você tem de um lado o lulopetismo, que é assim, uma coisa ridícula. Nós temos aí um ex-presidiário, um ex-condenado, um semi-analfabeto, que por um lado, né, defende questões totalmente extremistas, e do outro lado você tem o bolsonarismo idiota, que na prática ele é
a mesma coisa, na minha opinião, do que o petismo. Só mudam as cores e a personalidade. Se você parar para pensar, os seguidores do Bolsonaro, eles são a mesma coisa que os seguidores do Lula, só mudam a personalidade e as cores que vestem. Eles seguem o seu líder, sabe aquela brincadeira, o líder mandou, o chefe mandou? É mais ou menos isso. Eu tenho colegas, grandes amigos, que tanto idolatram Lula quanto o PT. E quando eu vou analisar a história dessas pessoas, né, são professores, advogados, dentistas, médicos, e eles falam assim: vou seguir o Lula, seja o que, independente do que ele faça. Vou seguir o Bolsonaro, independente do que ele faça. Quando você sai dessas personalidades, Lula e Bolsonaro, você percebe que praticamente não se cresce nada ao redor deles, porque essa polarização burra e idiota não permite que cresça, que novas pessoas, que novas lideranças acabem surgindo, porque a população não dá oportunidade, até porque nós temos uma população majoritariamente ignorante. Mesmo as pessoas que tiveram formação, como eu digo, os meus professores, colegas, a maioria ignorante do ponto de vista político, os meus colegas advogados, dentistas, médicos, muitos ignorantes na parte política, que ficam idolatrando personalidades. Eles se apaixonam por uma ideologia e começam a seguir isso de forma completamente cega. E aí, quando você faz uma análise de outros campos da política, quando você fala, por exemplo, do legislativo, e aí você fala: olha, mas em quem você votou? O papel do deputado federal, a importância do deputado distrital, no caso do Distrito Federal, ou dos deputados estaduais, aí eles se perdem completamente e aí eles ficam votando basicamente naqueles temas que são cortina de fumaça, mas que realmente as pessoas não se preocupam naquilo que de fato vai melhorar a vida do brasileiro como um todo, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Existem sim boas pessoas, boas ideias na esquerda, tanto quanto existem na direita, mas parece que só quem faz sucesso, só quem consegue essa mídia muito forte é o que há de pior na política. Ou seja, a sociedade brasileira, do ponto de vista político, social, cultural, na minha visão, está doente, está decadente, tanto quanto a seleção brasileira. Bem, não sei se essa análise faz tanto sentido assim, mas quando eu comecei a ver aí as reportagens que falavam da seleção brasileira e dessa decadência, eu lembrava muito e eu pensava muito na sociedade brasileira como um todo. Ou seja, no passado, a seleção brasileira era motivo de orgulho, era onde o brasileiro se enxergava com destaque, ou seja, o brasileiro podendo ser mais do que é. Hoje, a seleção completamente em declínio, completamente decadente, tanto quanto a sociedade brasileira, com uma cultura que cada vez reflete mais o que há de pior nessa sociedade. Por exemplo, esse funk nojento, essa música sertaneja desses artistas pífios. Não que eu tenha alguma coisa contra o funk ou contra a música sertaneja, gosto tanto de um gênero quanto de outro. Me lembro quando eu era mais novo, né, que lançavam lá os CDs de funk, né, CD ainda na época, antes até do CD, né, a fitinha lá, a fita cassete, que tinha lá o Rap do Silva, lançava o Rap Brasil 2, Rap Brasil 1, Rap Brasil 3, embora se falava de rap, mas já era o funk carioca, que de fato falava da realidade daquela pessoa, o Rap do Silva, entre o funk melody que rolava lá do MC Marcinho, que eu também gostava muito na minha adolescência, a música sertaneja, que era romântica ou caipira, hoje é basicamente ostentação, é a novinha, eu pego, eu faço, ela senta, ela faz isso, ela faz aquilo, e o funk hoje em dia nem se fala, é praticamente uma explícita em forma de barulho, que nem música isso é. Ou seja, o Brasil hoje vive uma situação de completo declínio na cultura, na política, na sociedade, na economia, repito, tal qual a nossa seleção brasileira. Bem, mas isso é o que eu penso, é a análise que eu faço aqui. Gostaria de saber a sua opinião. Você concorda comigo? Acha que não? Acha que eu estou errado? Acha que eu estou equivocado? Bem, você tem um espaço só para você comentar aqui. Só você ir lá colocar nos comentários o que você pensa. A sua opinião é muito, muito importante aqui para o canal, beleza? Agora, se você chegou até aqui, eu vou pedir mais uma vez a sua força, a sua moral, para que a gente chegue
aos 100 mil inscritos aqui no canal. Tão perto, cada vez mais perto. Mas para isso eu preciso que você clique aqui, ó. Clica aqui na logo do canal que está aparecendo, badala o sininho das notificações, deixa seu like, porque é muito importante. Você que eventualmente não tem canal no YouTube, não entende muito disso, galera, o like é muito importante. Ele valoriza demais o nosso trabalho aqui. Então peço o seu like, o seu engajamento para ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Tamo junto? Obrigado de coração. Não esquece de clicar aqui, se inscrever e badalar o sininho das notificações. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza aí, 6 horas da manhã. Beijo do top, fica com Deus e eu fui.